E aí, turma, muito bom dia. Zoeira da Manhã tá no ar e vamos falar do jogão de ontem à noite em Dallas, no Texas, que poderia ter sido o jogo decisivo, né, derradeiro dessa série da Conferência Oeste. Só que o Dallas não afinou não, companheiro. Resolveu vencer o jogo, impôs a derrota ao Golden State. E agora a série vai voltar para São Francisco. Quem imaginou que ia ter vassourada ontem? Não teve. Mais uma boa atuação de Luka Doncic, que terminou o jogo com 30 pontos e 14 rebotes. Mas o Luka a gente já sabe, né? Que normalmente ele vai fazer o que tem que ser feito, né? A diferença ontem foi os coadjuvantes do Luka. Ontem, Red Bullock conseguiu jogar, né? Na última partida tinha zerado e dessa vez ajudou bastante com 18 pontos, 10 tentativas nas bolas de perímetro, converteu 6. Ontem, Dorian Finney-Smith também teve uma bela atuação, fechou o jogo com 23 pontos e um aproveitamento de quadra de aproximadamente 69%. Dwight Powell, companheiro, nem falo mais desse cara, porque totalmente zerado, ficou 12 minutos sem quadra e só pegou um rebote. Então eu não sei nem por que o Kid ainda insiste com ele. Se é para botar o Dwight Powell 12 minutos, bota o Boban 5 minutos, que o Boban provavelmente deve fazer bem mais do que o Dwight Powell, apesar que é um jogo muito corrido, né? O jogo do Golden State, e o Boban ia ficar ali perdido, sem saber bem o que está fazendo em quadra. Jalen Brunson teve uma atuação abaixo, né, da normalidade, mas ficou em quadra 34 minutos e fechou o jogo com 15 pontos. E o Max Kleber vindo do banco, e aí a diferença, é aquilo que eu falo para vocês. O elenco do Golden State está sempre ali, dando aquele punch, sempre ajudando, principalmente quando os titulares estão, né, descansando. E ontem, quem ajudou bastante o Dallas foi o seu banco de reserva. E aí a gente teve um Max Kleber com 13 pontos, um Spencer Dinwiddie ainda bem abaixo do que pode render, mas colocou 10 pontos, o Ntilikina 5 pontos, o Bertans 5 pontos, ou seja, 33 pontos dos bancários do Dallas, e isso daí contribui demais. E a grande diferença também, o equilíbrio dentro do garrafão. Ontem o Dallas teve esse equilíbrio, né? E não foi aniquilado como no jogo 3. Para vocês terem uma ideia, o Golden State fechou o jogo com 42 rebotes e o Dallas com 45. Então, independente de Kevon Looney, que estava dominante até ontem, dessa vez o Dallas conseguiu se enquadrar, principalmente dentro do seu garrafão, ou seja, defensivamente, e conseguiu não só a questão de ter mais rebotes do que o Golden State, como também trabalhar coletivamente. E o trabalho coletivo, né, logicamente depende muito se a rapaziada, né, os coadjuvantes do Luka vão ou não acertar. E ontem, como estava acertando, o Luka teve mais confiança em distribuir essa bola. E para vocês terem uma ideia, ontem também em relação às assistências, não houve aquela quantidade de isolation, né, com o Luka tentando, ou o Jalen Brunson, ou o próprio Spencer Dinwiddie, né? Então ontem, 30 assistências para o Dallas e apenas 26 para o Golden State. Então, a gente vê que com essas subidas dos números, seja no equilíbrio defensivo dentro do rebote, como também na melhor distribuição de jogo, o Dallas chegou a abrir 29 pontos. É lógico, depois o Golden State correu atrás, conseguiu se recuperar, baixou a diferença para 9 ou 8 pontos, se não me falha a memória, mas depois o Dallas reequilibrou o jogo e venceu a partida por 119-109. Ponto negativo, início do segundo tempo, um temporal daqueles caindo lá no Texas e acabou tendo problemas de goteira lá na American Airlines, né? Mas coisa de 10, 15 minutos, o jogo ele prosseguiu. Ontem, a Jararaca não esteve tão bem assim, com apenas 40% de aproveitamento, mas só tentou 5 bolas de 3, né?
e converteu 2 e terminou o jogo sendo cestinha do Golden State com 20 pontos. E aí é o que eu falo, né? Em relação ao banco, ontem o Kerr utilizou bastante Kuminga. Kuminga ficou praticamente 22 minutos em quadra, a Jararaca Mirim com 28 minutos e o Moses Moody também muito utilizado com 22 minutos em quadra. E essa rapaziada, esses 3 bancários do Golden State acabaram fechando o jogo aí com 31, 41, 47 e mais o Bjelica 51 pontos. Ou seja, a gente viu, né, com essa análise o quanto os bancários, né, e até por isso houve essa queda da diferença de 29 pontos, até por isso a gente conseguiu ver, né, uma recuperação do Golden State no jogo, mas muito pela presença do pessoal do banco, já que os titulares ontem bem abaixo. Looney jogou apenas 20 minutos, o Thompson com 28 e fechou o jogo com 12 pontos. Draymond Green, 25 minutos em quadra, 10 pontos. O Andrew Wiggins, 30 minutos em quadra, apenas 13 pontos. E é aquela questão que a gente vai levantar. O Dallas tinha necessidade da vitória e tinha que correr atrás. O Golden State tá de patrão, estava 3-0 a série. Então, o Golden State meio que deu aquela relaxada, né? E o detalhe, nenhum time, mais uma vez, né, a gente já falou isso aqui, nenhum time da NBA voltou de um déficit de 3-0 para vencer uma série, né? Apenas 3 de 146 disputas, né, que estiveram nesse buraco, né, de perdendo de 3-0, conseguiram forçar um 7º jogo. Então, apenas de 146 vezes, apenas 3 equipes conseguiram, né, perdendo de 3-0, forçar uma 7ª partida. Ou seja, estava 3-0, empataram em 3-3 e mesmo assim ainda perderam a 7ª partida. Ou o Dallas é complicado? É complicado, mas venceu uma, né? Tá 3-1 e é o que o próprio Luka falou. Não tem nada perdido, a gente tem que trabalhar jogo a jogo. Então, vamos ver o que vai acontecer na próxima partida, né? Mas a gente ainda tem uma mínima chance. E realmente, o Luka tá certo. Tem chance, né? Tá 75, tava 75-0%, agora tá 75-25%. Se vencer a próxima, e o próximo jogo, ele é amanhã, na quinta-feira, lá dentro de São Francisco, aí o Dallas já sobe para 50% contra 75%, vai ficar 3-2. E aí a série voltaria para Dallas e vamos ver. Mas passo a passo, como o Luka mesmo disse, quem sabe, né? Luka que mais uma vez conseguiu um double-double. Esse moleque, eu vou te falar uma coisa, né? É brincadeira, né? É brincadeira. E lembrando que essa é a 34ª série que o Mavericks participa e a última vez, né? Aliás, a última vez numa melhor de 7 que ele foi varrido foi na primeira rodada dos playoffs de 2012, né? Ele que tinha ganho a liga em 2011, chegou na primeira rodada, tomou de 4-0 daquele poderosíssimo Oklahoma City Thunder. Um outro detalhe, o Curry chegou ao seu 100º jogo de playoffs com pelo menos uma partida, né, com pelo menos 20 pontos, né, e ele é apenas, ou seja, né, é a 100ª vez que ele faz 20 ou mais pontos num jogo de playoff, e ele é apenas o 16º jogador a conseguir isso, né? Então, a eminência, né, de ir parar lá no Hall da Fama, isso daí, com certeza. Ontem o desfalque, mais uma vez, até por isso, o aproveitamento maior, teve uma minutagem maior, o Kumingão da Massa, o Otto Porter Jr., que estava com a média aí de 10 pontos e meio por jogo e 82% de aproveitamento de arremesso, ele, mais uma vez, sentiu problemas no pé esquerdo e acabou desfalcando o Golden State. As duas equipes voltam à quadra amanhã, quinta-feira, dia 26,
partida às 22 horas, e o jogo é em São Francisco, e vamos ver se o Dallas consegue mais uma vitória e aí prolonga a série para uma sexta partida. Quem sabe, né? Vamos aguardar. Galera, lembrando que hoje, quarta-feira, 21h30, temos a quinta partida entre Miami Heat e Boston Celtics. A série agora volta para Miami, tá 2-2. O Boston havia vencido uma partida em Miami, quebrou o mando de quadra. Aí o Miami foi lá, venceu uma partida em Boston, retornou com seu mando de quadra, né? Então, tá 2-2. Esse quinto jogo hoje é em Miami. Se o Miami vencer, abre 3-2 e a série volta de novo para Boston. Se o Boston vencer, a série empata em 3-3 e aí volta para Miami para o sétimo e decisivo jogo. Então, vamos ver. Ou seja, dos 3 próximos jogos que podem acontecer, 2 deles seriam em Miami e um deles em Boston. Mas como as equipes conseguiram vencer fora de casa, também já não vejo tanta vantagem ou desvantagem estar jogando em casa, né? Então, tudo pode acontecer até o Boston hoje chegar e aniquilar e voltar para Boston e aí sim poder fechar com tranquilidade, entre aspas, que não dá para confiar os 4 jogos sempre com grandes vantagens. Vamos ver se hoje a gente tem um jogo verdadeiramente equilibrado. 21h30, estaremos aqui ao vivo nos canais Lakers da Zoeira para transmissão desse jogão. Um grande abraço, galera, e ó, eu fui. Valeu!